queridos, tudo bem? Meio da semana, o nosso alimento espiritual, a meditar na Palavra de Deus, dentro dessa série que estamos falando sobre as verdades espirituais. E hoje eu quero trazer um tema que atinge a todas as pessoas, que é nesse vídeo 16 da nossa série, como nós lidamos com o sofrimento. Eu queria ler para vocês essa passagem que está no capítulo 3 da primeira carta de Pedro, a partir do verso, eu vou pegar o finalzinho aqui do verso 12, que é o que fala, que o Pedro está citando o Salmo 34. Fala assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas a face do Senhor está contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo do que eles temem, nem fiquem amedrontados. Antes, santifiquem a Cristo como Senhor em seus corações. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isto com mansidão e respeito, conservando uma boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês em Cristo fiquem envergonhados de suas calúnias. Se for esta a vontade de Deus, é melhor sofrer por fazer o bem do que fazer o mal. O que Pedro está falando aqui para nós, queridos, né? Tem até um subtítulo, Sofrendo por Fazer o Bem. Ele está trazendo uma questão crucial, que é o fato: nesse mundo, todos nós iremos sofrer. A Bíblia fala que o sofrimento vem sobre justos e sobre injustos. Todas as pessoas, todo ser humano, ou vai sofrer, ou está sofrendo, ou irá sofrer. Não tem como fugir disso. Jesus foi muito claro: nesse mundo passareis por tribulação. Então, é completamente irracional você achar que vai passar para a sua existência terrena sem passar por sofrimentos. Tá? Isso não existe. Isso não existe. Então, aquelas mensagens que você ouve, chega de sofrer, venha para cá, venha conhecer o Jesus, isso não é evangelho. Então, vamos começar deixando isso bem claro. Bem claro. Não existe blindagem contra o sofrimento. Por quê? Você pode até nascer num berço de ouro, você pode ter uma família, digamos assim, extremamente rica e poderosa, que te proteja, que te envolva, que coloque segurança, te dê os melhores cursos. Você vai sofrer. Você pode crescer num lar estável, onde os seus pais se amavam profundamente, toda a família vivia numa harmonia muito grande. Você vai sofrer. Você pode ter um emprego seguro, pode ter nenhum risco de desemprego, um salário altíssimo, muito bem remunerado, pode alcançar sucesso na vida, pode enriquecer, pode ter amizades poderosas que influenciam, pessoas influentes que gostem de você, pode ter uma beleza fantástica, pode ter portas abertas em várias áreas da sua vida, mas nada vai impedir que o sofrimento bata na sua porta. Nada vai impedir isso, irmãos. Agora, esse sofrimento pode ter duas causas. Pode ser nós mesmos que causamos esse sofrimento pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, pelas nossas atitudes, né? A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, aquilo que de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, semear, ele vai colher. Então, podemos tomar atitudes erradas, decisões erradas que vão trazer sofrimento. E podemos estar passando sofrimento por causa de coisas que nós já fizemos no passado. Ou podemos fazer tudo certinho, seguir a palavra de Deus à risca, obedecer os mandamentos
e mesmo assim iremos passar por sofrimentos. Porque sobre todo ser humano pode cair doenças, pode sofrer perdas, perdas de entes queridos, perdas financeiras, perdas emocionais, relacionamentos rompidos, podemos sofrer perseguições, mesmo sem ter feito nada, podemos sofrer perseguições, podemos sofrer violências diversas. Vivemos num país que é extremamente violento, em todos os sentidos, com uma injustiça social que não para de crescer. E agora nós estamos recebendo notícias que o PIB do país a dívida é 85% do PIB do país. Então isso mostra que nós estamos vivendo uma situação muito crítica, que vai trazer muita pobreza, e a pobreza sempre traz junto no seu bojo violência, crimes. Estamos inseridos nisso, queridos. Estamos inseridos nisso. Sei lá, podemos sofrer tantas coisas que muitas vezes a gente não mereceu nenhuma dessas coisas. Elas simplesmente desabaram sobre nós. Por quê? Porque o mundo que nós vivemos não é o mundo que Deus planejou. Nós já pregamos isso aqui muitas vezes. Eu não vou entrar nessa seara agora, mas eu vou dizer para você, não é o mundo que Deus planejou. Deus planejou um jardim maravilhoso do Éden, onde não havia morte nem sofrimento. Por uma decisão humana de entrar em estado de rebelião contra Deus, toda a natureza, todo o mundo se transformou, e se transformou em quê? Num ambiente de sofrimento. Um ambiente tal que o Filho de Deus teve que se despir de toda a sua glória e vir para esse mundo para passar por um ambiente de sofrimento. Então, queridos, esse ambiente de sofrimento permitiu que um poder tremendo entrasse no coração humano e dominasse as relações humanas. A Bíblia chama esse poder de pecado. É um poder destruidor. A questão é como nós vamos lidar com o sofrimento. É isso que Pedro está falando aqui para nós. Ele não está dizendo que você não vai sofrer. Ele está dizendo como você deve lidar. Ele está dizendo aqui, sofrer, ele fala, sofrendo por fazer o bem. Então, repare, eu disse várias vezes, naquela série que nós fizemos vários vídeos, que está disponível para você assistir, sobre as fortalezas mentais, nós falamos que a verdadeira batalha espiritual, ela acontece na mente humana. É na mente humana que acontece a verdadeira batalha espiritual. Eu não vou entrar aqui no mérito, se você é um ateu ou tem uma outra religião, está assistindo esse vídeo, e é um sociólogo, psicólogo, sei lá, um estudioso das ciências humanas e acha que toda essa crença em forças espirituais das trevas, em demônios, é folclore, é conto da carochinha. Eu não vou entrar nesse mérito, porque o próprio Jesus Cristo disse, eu vim para destruir as obras do diabo. Então, é uma realidade espiritual que atua na mente e nos corações humanos. Então, a Bíblia fala que nós criamos um ambiente de sofrimento a partir de uma sugestão mental que foi plantada pelo próprio Satanás no primeiro casal. Essa sugestão mental levou o casal a duvidar de Deus, a entrar no estado de rebelião contra Deus, a voltar as costas para Deus, e a morte entrou, e consequentemente entrou tudo que nós estamos vivendo hoje. Então, o método satânico não mudou. Ele continua trabalhando nas mentes e nos corações humanos. Para quê? Para que você sempre aja de acordo com a sua própria natureza. E a sua própria natureza é uma natureza que é governada pela cobiça. E ele usa tudo, ele usa falsos ensinos. Olha, hoje está difícil você encontrar ensinos verdadeiros nas igrejas. Falsos ensinos, ele deturpa a verdade, ele deturpa a palavra de Deus, ele faz a palavra de Deus ser desviada de acordo com os seus propósitos. Ele fez isso com o próprio Cristo, no monte da tentação no deserto. Ele usou a Bíblia para poder tentar Jesus. Então, reparem, a maneira dele trabalhar
na mente humana não é você ficar endemoniado, babando, com mão para trás, aquele espetáculo circense que a gente vê muitas vezes nas televisões, nos programas evangélicos. Não é isso o método dele. Ele lança uma sugestão na sua mente e usa a sua própria cobiça para fazer a obra. Tem um filme antigo, muito antigo, chamado Os Canhões de Navarone. E havia, eu não me lembro bem da história, mas parece que uma cidade, acho que era Navarone, tinha uns canhões que eram, digamos assim, a grande defesa da cidade. E eles queriam, estavam tentando, os aliados estavam tentando destruir aqueles canhões para poder avançar. Um filme de guerra, não me lembro detalhes. Eu só me lembro de uma frase que me marcou muito. Aí esses aliados contrataram um especialista em explosivos para que ele colocasse um explosivo numa barragem de uma hidrelétrica ou de uma represa para que aquela barragem rompesse e as águas entrassem por dentro da cidade, destruíssem os canhões e a defesa da cidade ficaria embaixo e poderia ser conquistada. Então esse especialista veio, cobrou uma fortuna e aquela represa tinha uma fama imensa de ser uma represa extremamente resistente, inexpugnável. Ele vai lá na represa, com um martelinho, faz um buraquinho pequenininho e coloca uma bombinha muito pequena ali. Parecia uma cabeça de negro, daquelas bombinhas de São João. Coloca, provoca uma explosão pequena e aquela explosão faz uma pequena fissura. Uma pequena fissura na parede. Aí o pessoal reclama com ele, mas nós pagamos uma fortuna a você, para você destruir essa barreira. Ele fala, eu já fiz a obra. Agora a natureza vai cuidar do resto. Essa pequena fissura vai permitir que as águas avancem e a barreira seja destruída. É mais ou menos assim que Satanás agiu na mente humana. Ele lançou uma sugestão, ele lança uma sugestão e a nossa natureza acolhe aquilo e, de acordo com a nossa própria cobiça, a gente acaba cumprindo o propósito dele. A Bíblia é repleta desses exemplos. Vocês veem ali a situação dos irmãos de José que tinham ciúme dele. Eles chegam à decisão calma, tranquila, sem espumar, sem botar a mão para trás, sem babar, que chegam à seguinte decisão: nós vamos matar o nosso irmão. E só não mataram José porque o primogênito Rubens interferiu. Uma decisão calma, uma decisão tranquila. É o rei Davi no seu terraço, olhando para aquela mulher que está tomando banho, Betseba, e ele fala, eu quero possuí-la. Mas rei, ela é a esposa do seu general mais fiel. Eu não quero saber, eu quero possuí-la. Ele não babou, ele não botou a mão para trás. E aí ele tem relação sexual com Betseba, engravida Betseba, e quando ela diz que está grávida, eles calmamente pegam uma carta, senta na mesa, escreve uma carta para o seu general Joabe, que estava numa guerra, e fala, coloque o general Urias na frente de batalha para que morra. O esposo de Betseba, o general mais fiel que ele tinha. E a Bíblia fala que Davi era um homem de um coração segundo Deus, irmão. Então isso mostra a natureza humana como é. É Jonas. Deus chega para o profeta Jonas e fala, olha, a cidade de Nínive chegou a um grau de corrupção que não dá mais para ela continuar existindo. Mas eu quero perdoá-la, eu quero consolá-la. Você vai lá e leva uma mensagem para os moradores de Nínive para que eles se arrependam. Jonas chega e fala, eu não vou. Não estou nem aí, eu não vou. Eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, vai perdoar aquela cambada de sangue ruim. Eu não vou. E ele foge da presença de Deus e acaba sofrendo um naufrágio e acaba sendo engolido por um peixe. Por quê? Porque ele tomou uma decisão consciente. Ele não espumou, não babou. É Jeremias trazendo uma profecia duríssima para o povo judeu, falando, olha, a Babilônia vai vir, vai destruir tudo, vai destruir o templo, vocês confiam no templo, mas Deus falou que não está mais dentro desse templo, não. Deus não está mais querendo ouvir o culto de vocês.
Vocês chegaram a um nível de deturpação moral, espiritual, que não tem mais como voltar atrás. Vocês chegaram a queimar os próprios filhos em oferenda aos deuses cananitas, Moloque. Queimar os filhos em oferenda de uma forma calma, tranquila, sem espumar e babar. Depois, quando esse povo está no exílio, sob o domínio dos persas, Ramã, um homem que era um primeiro-ministro do rei persa, toma a seguinte decisão: olha, eu quero provocar um genocídio do povo judeu, vamos criar uma lei para isso. Foi o que aconteceu com Hitler, né? Em 1939, quando ele chega e faz um decreto colocando a solução final para extermínio do povo judeu na Europa. Tudo isso é feito, irmãos. A pessoa não espuma, não baba, não dá grito. Você acha que ela não está endemoniada? Claro que está endemoniada. Claro que ela está com uma sugestão mental. Olha no Evangelho, quando Judas, o que a palavra de Deus fala? Satanás entrou em Judas. Ninguém notou. Os discípulos, ninguém notou. Porque ele continuou tendo um comportamento normal, tranquilo. E Jesus, percebendo, fala para ele: ô Judas, o que você tem que fazer, faz logo, cara. Vai lá, faz o que você tem que fazer. E os discípulos, ele foi comprar pão, ele foi dar dinheiro para os pobres. Por quê? Porque o comportamento dele não transparecia nada, que ele estava possuído na sua mente. Sua mente estava governada. Então o que ele faz? Ele procura o sacerdote por causa de dinheiro e traz Jesus com um beijo. Então, reparem, nem esses casos bíblicos, tu não vê ninguém possesso, espumando, botando a mão para trás, falando palavrão. Não, comportamento normal, frio, calculado, pensado. Por isso que Jesus fala: vocês são maus e sabem dar boas coisas para os seus filhos. Uma vez chegaram para Jesus: bom mestre, ele falou: por que me chamas de bom? Bom só tem um. Então, o que ele está dizendo para nós é que a nossa natureza, e isso provoca um ódio de toda a filosofia iluminista, a natureza humana é uma natureza corrompida, má. Todo o berço do iluminismo dizer que o homem é o centro do universo, o homem vai chegar a um desenvolvimento maravilhoso. E não foi isso, não tem sido isso, e pelo contrário, a humanidade está cada vez se barbarizando mais. E você vê, hoje, pais que matam esposas, matam filhos, e feminicídio, a corrupção em vários níveis, pessoas que você fala: não, o cara é governador, agora é corrupto. A gente se choca com tantas coisas. Tudo isso foram decisões conscientes que essas pessoas tomaram, onde houve um trabalho de parceria da sua natureza humana, que a cobiça rege, e forças das trevas que sugeram. Então, reparem, baseado nisso tudo que eu estou falando aqui para vocês, Pedro está falando para a gente aqui no verso 12, olha só, citando o Salmo 34, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos às orações dos justos. Mas a face do Senhor está contra os que praticam mal. Então o nosso potencial de cometer maldade é imenso. Então nós temos que ter algumas defesas contra isso. A primeira defesa, o nosso querido apóstolo está falando aqui no verso 11: afaste-se do mal, fuja dele, e faça o bem, busque e siga a paz. Então a paz tem que ser a tua bandeira. O conflito tem que ser evitado a todo custo, irmãos, a todo custo. No verso 13 ele fala: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, se forem maltratados por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Bem-aventurados, quer dizer, mesmo que te acusa, faça o bem. Então, a primeira defesa é a base do cristianismo. Faça ao próximo aquilo que gostaria que fizesse com você. Então, por exemplo, se você um dia passar por necessidades financeiras, você ia gostar muito que alguém te desse um apoio financeiro, te socorresse. Se você está passando por problemas emocionais, seria muito bom se alguém escutasse você, ouvisse seus problemas, te aconselhasse. Então,
Você tem oportunidade para fazer isso o tempo todo para outras pessoas. Pessoas que estão precisando financeiramente, materialmente ou emocionalmente. Nós temos a capacidade de fazer o bem. A Bíblia fala no livro de Provérbios que aquilo que você dá ao pobre, você empresta a Deus. Então, repare, existe uma relação triangular. O meu relacionamento com Deus é um relacionamento triangular. Vai se basear como eu trato o meu próximo. Se eu trato o meu próximo com indiferença, para Deus a indiferença é um tipo de ódio. Tá lá, Jesus conta na parábola do bom samaritano. Os sacerdotes levitas foram indiferentes ao sofrimento daquele homem. Está lá, não é parábola, a história que Jesus contou sobre o que acontece com uma pessoa depois que morre. O rico morreu, foi para o inferno. O pobre Lázaro, que ele desprezou e foi indiferente, foi para o paraíso. Então, isso é uma realidade espiritual que Jesus está trazendo para nós, o Filho de Deus está trazendo para nós. Então, reparem, queridos, é fundamental que eu tenha essa regra máxima, tratar o próximo com amor. Sempre, sempre fazer o possível para aliviar o sofrimento do próximo. Mesmo assim, isso não é garantia que nós não iremos sofrer. Por isso que Paulo fala para Timóteo, lá no final da sua vida, na sua carta, Timóteo, sofre comigo, como um bom soldado de Cristo. Vamos aprender a sofrer juntos. Então, primeira defesa, faça ao próximo aquilo que gostaria que fizesse a você. Segunda defesa, olha aqui no verso 13 e 14, que ele fala: todavia, mesmo que venha a sofrer por causa da justiça, vocês serão bem-aventurados. Não tenham medo do que eles temem, nem fiquem amedrontados. Santifique-se a Cristo como Senhor em seus corações. Então o que ele está falando é o seguinte, vamos aprender a fazer o bem. Nós estamos horrorizados, irmão. Todo dia tem uma notícia de um líder cristão, de uma pastora, de um bispo, de sei lá o quê, tá? Envolvido com crimes, envolvido com baixarias, envolvido com... Nós vemos agora Angola expulsando a Igreja Universal lá do seu território, prendendo seus pastores por uma acusação de corrupção, de charlatanismo. Cara, isso é um horror. Nós estamos vivendo uma situação que as pessoas, quando você fala sobre evangélico, as pessoas torcem o nariz porque são tantos escândalos, que as pessoas estão querendo fugir de qualquer coisa ligada ao evangelho. E isso vai piorar, porque Jesus falou, olha, o amor vai se esfriar, cada vez mais vão aparecer falsos profetas. Então, nós temos que... A única defesa que nós temos para mostrar que realmente Cristo habita em nós é fazer o bem. Começa dentro de casa. Aí a segunda defesa, Pedro está falando, sejam zelosos na prática do bem. Quer dizer, tem um zelo em praticar o bem. Aí ele fala, vai vir perseguição. Ele está falando, mesmo que te persigam por causa da justiça, isso não vai te abalar o teu psique, não vai abalar o teu emocional. Eles têm medo, você não vai ter medo. Porque isso vai te levar de síndromes, vai te levar de depressão, porque a sua consciência estará tranquila diante de Deus, que é o justo juiz. Em outras palavras, ele está falando, você irá receber poder fazendo bem para enfrentar qualquer coisa. Não ache que entregou a vida a Jesus, você se tornou uma pessoa boa da noite para o dia. O seu espírito é bom agora, mas a sua natureza precisa ser transformada pela palavra, pela prática do bem. E finalmente, a terceira defesa que eu falo aqui, olha o que ele fala para a gente do 15 ao 17, ele fala assim, ó, santifique-se como Cristo, como Senhor em seus corações. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam com mansidão, com respeito, conservando uma boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês em Cristo fiquem envergonhados de suas calúnias. É isso aí. Defenda a tua fé, mostre a tua esperança com respeito, com mansidão e não com ataques. De 2018 para cá, a partir das eleições, a igreja se tornou polarizada, os crentes se odiando
nas redes sociais, passando fake news de um lado para o outro, falando mal do fulano, do cicrano, porque ele tinha opinião política diferente. E Pedro está falando, não, mostre a sua fé, a esperança da sua salvação com um bom comportamento. Repete o que Tiago fala, que a sua fé seja acompanhada por obras, boas obras. Boas obras, obras de amor. Não obras de polarização, não obras de crítica, de ódio. Virtudes, e ele fala virtudes que a gente precisa resgatar: mansidão e respeito pelo próximo, respeito pela religião do próximo, respeito pelas crenças do próximo, respeito pelas opções políticas, sexuais do próximo. Senão a gente está se tornando uma igreja de fariseus, uma igreja que aponta o dedo, e aponta o dedo colocando pessoas, líderes, que são verdadeiros lobos em pele de cordeiro. É aquilo que o apóstolo fala no discurso de Mileto, lá em Atos 20. Depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Nós estamos vendo isso na igreja. Vocês estão vendo aí os casos. Pastor Everaldo, Flor de Lis, vários outros casos. Não para de surgir casos. E não vai parar, irmãos. Agora a nossa fé, e as pessoas acham que só que a pessoa fala em nome de Deus, ele é o próprio enviado. A gente se esquece que Satanás se transveste de anjo de luz. Então, em Efésios 4 fala, não seja como meninos, levado de um lado para o outro pela artimanha, pela astúcia dos homens. Então, como eu me defendo disso? Como eu evito que esse tipo de sofrimento venha me cobrar pelas boas obras? Fazendo aos outros aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Precisamos entender que é melhor a gente sofrer fazendo bem. É isso que o Pedro está falando. Já que nós vamos sofrer fazendo bem. Essa é a melhor defesa. É aquilo que... E eu termino essa meditação com um exemplo que eu vivi na prática em 2008, quando eu estive em Israel. E eu convivi com judeus messiânicos. E eles contaram a história dele, que vem desde a criação do Estado de Israel em 1948. Os primeiros judeus messiânicos sofreram muito na mão dos judeus tradicionais. Judeus messiânicos são aqueles que creem que Jesus é o Messias. Gente, eles sofriam muito. O líder original dos judeus messiânicos, eles chegavam a dizer que jogavam fezes na casa dele, espancavam os filhos, chamavam eles de hereges. Mas mesmo assim, eles prosseguiram de forma mansa e respeitosa. Diz que o próprio governo de Israel chamou eles e falou, vem cá, vocês são cristãos ou são judeus? Ele falou, somos judeus. Mas nós cremos que Jesus é o Messias. Então vamos fazer o seguinte, continue vivendo como judeu, que vocês não vão perder a cidadania. Vão continuar tendo saúde pública de graça, escolas boas de graça, enquanto continuarem judeus. Eles disseram, nós continuamos judeus, mas Jesus é o Messias. Mas não preguem isso para ninguém, senão vocês vão perder o status. Eles não pregaram. Mas o exemplo deles, pessoas mansas, pessoas bondosas, pessoas próximas a socorrer o próximo, atraiu os vizinhos. Poxa, eu não entendo porque como é que a tua família, todos se dão bem, seus filhos são tão equilibrados. O que você tem? Ele, eu tenho Jesus. O Espírito Santo está trabalhando em nós. E assim eles foram falando. Sementinhas foram sendo lançadas e hoje são mais de 100 mil judeus messiânicos em Israel. E nós somos 43 milhões de evangélicos. E não conseguimos mudar a nossa sociedade. Então, queridos, esse é um tema que Pedro bate, e eu estou falando aqui com o temor de Deus no coração. É aquilo que Jesus fala, vamos voltar sempre ao primeiro amor. A prática das boas obras. Essa é a melhor maneira de nós vivermos neste ambiente de sofrimento. É isso aí. Ótima semana para todos, queridos. E Deus abençoe.